Muito bem, tá aqui. Vamos lá. Volodymyr Zelensky deu um ultimato para o senhor Vladimir Putin. É isso mesmo, meus caros. Ele fez esse ultimato. Ele publicou uma carta aberta. Essa carta foi divulgada aqui no site, na versão inglesa do governo da Ucrânia, tá? E para quem quiser ver, olha só, deixa eu ter, olha aqui, ó. Opa, eu estou com a tela errada. Espera aí, vou colocar certa. Ô Cristo. Aqui está. Espera aí. Agora foi. Olha aqui, pessoal. Então, tá aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui para vocês verem, né? No site oficial da presidência da Ucrânia, uma carta aberta para o presidente da Rússia, da Federação Russa, do presidente da Ucrânia, tá? Então, nós vamos aqui ver o que aconteceu, tá? O que foi dito aí pelo Volodymyr Zelensky. Já teve resposta russa e tréplica ucraniana, tá, pessoal? Então, olha só, aqui é FBI, Federação dos Baixinhos Invocados, tá? Como disse aí meu querido Oswaldo Filho. Quando você começou... Essa aqui, pessoal, palavras do Zelensky, tá? Para Vladimir Putin. Quando você chegou ao poder na Rússia há mais de 26 anos, muitas pessoas na Ucrânia te viam de forma positiva. Era assim que era. Mas isso agora é passado. Agora, a esmagadora maioria dos ucranianos vê positivamente que nossos drones de longo alcance tenham visitado a abertura do seu fórum em São Petersburgo, cobrindo uma distância de mais de 1.000 quilômetros. Como você sabe muito bem, essa distância não é o limite das nossas capacidades. Ou seja, meus caros, isso daqui é uma ameaça aberta e frontal que ele está fazendo contra Vladimir Putin. Por 26 anos, seu tempo no poder mudou completamente a agenda das relações entre Ucrânia e Rússia. De discussões sobre comércio e outros assuntos civis, nossas nações passaram a falar quase exclusivamente sobre ataques e perdas. Você passou quase metade dos seus 26 anos no poder na Rússia, travando guerra contra a Ucrânia. Seja qual for a sua opinião sobre a OTAN, a geopolítica ou o russo, esta guerra é sua escolha pessoal. Uma guerra sem uma causa real. É assim que a história vai lembrar. Aqueles anos poderiam ter sido bem diferentes. Frequentemente ouvimos que você está confortável com essa guerra. Claro, não nesses casos, quando se trata da segurança da sua residência em Valdai ou do seu desfile em Moscou. Sua própria vida é valiosa para você. Gente, olha só. Eu tive a oportunidade de conversar com um ucraniano aqui em Washington, tá? Há 3 semanas atrás, mais ou menos 2 semanas atrás. Foi logo depois, né, dos ataques que foram feitos ali em Kiev. Ele estava bem chateado, tem família em Kiev, tem irmãos que estão na frente de batalha, tá? E eu estava falando para ele que eu admiro muito a resiliência do povo ucraniano ao longo dessa guerra. E a gente olha o cenário quando a Ucrânia foi invadida, com o Vladimir Putin dizendo o seguinte na TV: olha, entreguem os drogados nazistas que controlam o regime de Kiev. Nós daremos ali anistia para todos vocês. É só vocês entregarem a cabeça dele para a gente. Vladimir Putin, ele queria capturar e assassinar Volodymyr Zelensky. Ele planejou a invasão, ele invadiu a partir da Bielorrússia, do próprio território russo e da Crimeia, território ucraniano invadido. Teve uma resistência enorme e heróica, principalmente no aeroporto de Hostomel, nas imediações da Grande Kiev, na zona metropolitana. Assistimos o massacre bárbaro de Bucha, um dos episódios mais tristes dos últimos anos que a gente assistiu, né?
E a Ucrânia, contra todas as apostas, resistiu. Contra as apostas, inclusive, do governo americano, com Joe Biden, contra as apostas do governo americano de Donald Trump, contra a crença, tá, de muitos aliados europeus, como, por exemplo, do Scholz, na Alemanha, né, o antecessor do atual Friedrich Merz, e um dos únicos que acreditaram na Ucrânia, e hoje a Ucrânia deve muito, e o próprio Zelensky faz sempre questão de lembrar disso e agradecer, chama-se Boris Johnson, tá? O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, e também Ben Wallace, que era o secretário de defesa do Reino Unido. O Reino Unido, junto com países como a Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Bulgária, tá? Esses países ajudaram e foram uma força essencial, inclusive para salvar a vida de crianças e mulheres ucranianas que eram alvo no início da guerra. E todo o aparato que o Reino Unido enviou de maneira bilateral para a Ucrânia, contra a vontade de Joe Biden e de quem estava ali na época no comando da OTAN, né? Eu falava para vocês da disputa interna que tinha dentro da OTAN, que o Biden, o Merz e o Macron estavam trabalhando para entregar a cabeça, fizeram de tudo para entregar a cabeça do Zelensky. É só a gente lembrar do Joe Biden ligando, não, vou mandar extrair você, e a frase icônica, né, de resposta do Zelensky, né? Ele vendo bomba cruzando o céu e falou: eu não preciso de carona, eu preciso de munição. Pois é. Agora nós estamos lendo uma carta aberta desse mesmo Zelensky falando dos desfiles dentro de Moscou, de diversos ataques que estão sendo feitos já na região dos Urais, que passa assim desses 1.000 quilômetros que ele fala aqui, e dando a localização por cima das residências onde estão os bunkers de refúgio de Vladimir Putin. Gente, resiliência de um povo muito, muito, muito heróico, tá? Eu, com muita alegria, parabenizo os ucranianos. A gente sabe, tem muito descendente ucraniano que assiste aqui o PH Vox. Slava Ukraine, meus caros, né? Uma nação que está resistindo ferozmente e agora está nessa posição. Eu lembro da quinta-feira, quando começou esse conflito, ela começa numa terça, né? Segunda noite do conflito, eu preocupado com a situação da Ucrânia, a gente estava acompanhando tudo aquilo de perto, eu extremamente nervoso em casa, morava na época ainda lá em São Paulo. Eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou: Paulo, você está muito nervoso, parece que você vai ter um treco. Eu falei: não, mas é porque se capturarem o presidente da Ucrânia essa noite, e é o que parecia que poderia acontecer a qualquer momento, a Ucrânia vai cair, a Ucrânia vai ser anexada e vai ser o início de algo muito ruim para o mundo, talvez de uma terceira guerra mundial. E a Ucrânia segurou as pontas. O Zelensky, que todo mundo foi alvo de tudo que é tipo de campanha de difamação, destruição de reputação. Até hoje a gente vê gente falar, o palhaço, não sei o quê, o comediante, né? A gente viu isso chegando até nos meios políticos do Brasil, infelizmente, inclusive da direita, né? Agora está nessa posição de escrever uma carta aberta como essa. E a gente tem que lembrar o nome das pessoas que trabalharam arduamente. E eu sempre faço questão de, com erros e acertos, lembrar o nome do Boris Johnson. Sei que muitas pessoas não entendem quando eu falo isso, mas o Boris Johnson foi, sim, alguém muito importante no período que ele esteve como primeiro-ministro do Reino Unido. Se não fosse pelo Boris Johnson, meus amigos, talvez a Terceira Guerra Mundial já tivesse começado, tá? Falando aqui bem abertamente, né? Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu até ler essa parte aqui de novo, que ele fala das casas, né, do Vladimir Putin. Ficou tão belo e moral essa parte, né? Frequentemente ouvimos que você está confortável com essa guerra. Claro, não nesses casos. Quando se trata da segurança da sua residência em Valdai ou do seu desfile em Moscou, sua própria vida é valiosa para você.
Mas agora todos podemos ver que os russos finalmente estão se sentindo menos confortáveis com essa realidade, com o fato de que a guerra traz cada vez mais consequências negativas para a Rússia. Pessoal, vou reforçar para quem puder assistir hoje o programa lá no nosso app, viu? Porque vocês vão ver muita coisa assim do próprio povo russo que, meu, é pesado. Se preparem hoje, pessoal. Hoje eu tô animado para nossa live fechada no app hoje, viu? Eles não gostam dos nossos drones e mísseis. Eles não gostam da escassez de gasolina e dos preços em constante aumento. Eles não gostam de restrições constantes. Eles não gostam da sua intenção de lançar uma segunda onda de mobilização para expandir a guerra para outra direção na Ucrânia, ou usá-la contra outros países vizinhos da Rússia. Eles não gostam do fato de que não há fim à vista para a sua guerra. Se você ainda pode forçar os russos a existirem dessa forma, perdão, sim, você ainda pode forçar os russos a existirem dessa forma, mas seus recursos estão diminuindo significativamente. Você não terá dinheiro ou capital político suficiente para continuar comprando a lealdade dos russos do jeito que tem feito nos últimos 26 anos. E faremos tudo o que pudermos para garantir que o mundo ajude a aproximar esse momento. Como você mesmo gosta de dizer, aspas, precisamos fazer as contas. Fecha aspas. Rapaz! E aí, o que vocês estão achando dessa carta, pessoal? Me digam aí no chat. Ontem, recebi um relatório sobre as perdas do seu exército na frente na Ucrânia durante maio. Mais uma vez, o número passou 30 mil soldados russos mortos e gravemente feridos. Temos mantido esse nível mês após mês. E temos confirmação em vídeo de cada uma das suas perdas. Essas não são reivindicações vazias. Sabemos que 63% das suas perdas no campo de batalha são mortes, enquanto apenas 37% estão feridos. No século XXI, nenhum exército pode arcar com tal relevância, e a parcela dos mortos continuará crescendo. Não é como se nós, na Ucrânia, estivéssemos preocupados com o destino dos soldados russos depois de tudo que a guerra trouxe ao nosso país. Mas eu me importo com os ucranianos. Estamos perdendo o nosso povo e cada perda é dolorosa para nós. Mesmo quando a proporção de perdas ucranianas em relação às russas é de 1 para 5 ou de 1 para 6, isso ainda para nós faz grande diferença. Você é importante também, perdão, é importante que você adie regularmente, a cada poucos meses, seus próprios prazos para capturar nossas regiões, especialmente a região de Donetsk. E você também não vai capturar esse ano. Mas nós, na Ucrânia, não queremos uma guerra permanente. Sabemos muito bem que a vida sem guerra é infinitamente melhor e queremos alcançar isso. Estou convencido de que a maioria dos russos responderia positivamente a isso também, e você sabe disso. Muitos não acreditavam que a Ucrânia conseguiria resistir por tanto tempo. Falei sobre isso agora há pouco, né? Só quem viveu, pessoal. Pessoal, quem tá aqui no chat, viveu aquela semana conosco da invasão da Ucrânia, ali do dia 17, 18 até o dia 24, que nós estávamos falando quase que no deserto, sozinhos no Brasil, falando, olha, a Rússia vai invadir a Ucrânia a qualquer momento, e todo mundo falando, não vai, não, isso é só blefe, a gente vai, e vai ser assim, 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 assado. Quem acompanhou isso com a gente, lembra como foi, né, gente? Vocês não têm noção do custo pessoal que foi aquela guerra, pessoal. Cobrir tudo aquilo, tudo que trouxe. O Pegavox quase acabou, porque a gente estava remando contra a maré, né? A influência russa nos governos ocidentais, na direita, né?
Começamos a ser perseguidos, coisa que não acontecia, pela própria direita. Eita, 2022 e 23, viu? Quem lembra aí? Eu tô vendo aí, ó, muito de vocês estava aqui, ó, né? Olha só. Pois é, Oswaldo, a gente teve uma conversa com o Marcelo depois sobre isso, né? Foi uma época bizarra em todos os sentidos. Foi mesmo, Sora. Foi mesmo. Vamos lá, continuando aqui. Você não acreditava. E aqueles que te aconselharam também não acreditaram. Isso foi um erro. Você não esperava a resistência total da Ucrânia e não previa que as coisas chegariam tão longe. E aqui estamos todos nós, no 5º ano dessa guerra em grande escala. Não tenha medo de seguir o caminho para sair dessa guerra. Isso é o principal que se exige de você agora. Rapaz, eu imagino o Putin cuspindo marimbondo ouvindo essa carta sendo lida para ele. Unimos muitos ao redor do mundo para apoiar a Ucrânia e se opor a você. Encontramos as armas e o financiamento que precisávamos. Recebemos apoio. Você recebe sanções. Eita. E isso continuará até que haja justiça para a Ucrânia. A justiça que buscamos e a justiça que pode ser alcançada. Não permitiremos que aqueles que tentam convencê-los de que as sanções contra a Rússia serão significativamente flexibilizadas e que o apoio à Ucrânia será significativamente reduzido. Sem qualquer mudança significativa em sua posição em relação à Ucrânia, tenham sucesso. O exemplo de Orbán mostra como aqueles que escolheram ajudar a Rússia em sua guerra contra nós terminaram em desgraça. Rapaz, não é por nada não, mas eu acho que isso aqui teve uma indireta para outros lugares aí, viu? Olha, olha, o gabinete, acho que a orelha do... Quando essa parte estava sendo escrita assim, sabe? Nos animes japoneses, nós falamos a orelha pegou fogo, né? Nos animes japoneses, quando tem alguém falando de você, a pessoa espirra, né? Quem é o personagem citado. Eu acho que o J.D. Vance teve uma crise de espirro, viu? Nessa parte aqui, porque o J.D. Vance já declarou, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, que ele se orgulha de ter cortado o financiamento da Ucrânia e foi para a Hungria fazer campanha em pessoa para o Orbán, né? Enfim. O exemplo de Orbán mostra como aqueles que escolhem ajudar a Rússia em sua guerra contra nós terminaram em desgraça. A Ucrânia suportou invernos rigorosos enquanto você tentava destruir nosso sistema energético. Nos mantivemos firmes. E mesmo na escuridão, a resiliência dos ucranianos permaneceu intacta. Trouxemos a guerra para o seu território. E vocês não conseguiram lidar com isso sem a ajuda da Coreia do Norte. Rapaz, mas essa carta aqui tá uma coisa maravilhosa de se ler. Você é o primeiro governante da Rússia a recorrer a Pyongyang em busca de ajuda. Rapaz. Olha. Que coisa, hein? E hoje você depende totalmente da China, também pela primeira vez na história da Rússia. Ou seja, o que está falando aqui? Para quando isso chega no povo. Por que é aberta, pessoal? É para chegar nos russos isso daqui, tá? A humilhação. Você acreditava que os ucranianos não teriam força para se defender. Ainda assim, hoje, nosso povo está ajudando nossos parceiros no Oriente Médio e no Golfo a construir suas próprias defesas. Você esperava por instabilidade interna na Ucrânia. Em vez disso, foram suas próprias formações militares que organizaram um motim contra você. 23 de junho marcará mais um aniversário desse evento, e o silêncio não apagará esse fato da história. Ele está falando do Yevgeny Prigozhin, tá, pessoal? E agora é você quem seus próprios oficiais, empresários e propagandistas olham com óbvia fadiga. O mundo pode ver. O mundo não se cansou da Ucrânia, como você sempre esperou, mas há um cansaço crescente com a Rússia.
mesmo entre aqueles no mundo em geral que ajudam a contornar sanções e manter sua economia de pé. Xi Jinping foi um exemplo disso, né? Com o que ele disse, vazou, né? Pessoas aqui na Casa Branca fizeram vazar na semana seguinte da visita do Donald Trump a Xi Jinping. E o Xi Jinping teria dito pro Donald Trump o seguinte: o Putin vai se arrepender amargamente da guerra que ele começou na Ucrânia, se já não estiver se arrependendo, tá? Meus amigos, você não pode deixar de notar. Após 26 anos no poder, a idade começa a cobrar seu preço. E com o tempo, o cansaço de você só vai aumentar. O cansaço de você, as pessoas cansando do Putin. Rapaz, vimos relatórios de inteligência mostrando que vocês agora estão considerando planos para continuar a guerra em 2027 e 2028. Também sabemos que vocês esperam que mísseis balísticos conquistem para vocês o que tudo mais não conseguiu alcançar. Você quer envolver ainda mais a Bielorrússia nessa guerra, e agora somos forçados a nos preparar para isso também. Vemos que você está tentando orquestrar algo em torno da Transnistria. Olha, pessoal, para quem está aqui, ó, desde que tudo era mato, sabe tudo sobre Transnistria, né? Quem está aqui sabe sobre Transnistria, digite 1 no chat. Se você não sabe, digite 2. Seus propagandistas ameaçam de uma forma ou de outra todos os países vizinhos da Rússia. Você realmente quer passar por tudo isso? A escolha agora é sua. Chega de guerra. A Ucrânia propõe acabar com essa guerra. Isso deve ser feito com honestidade, dignidade e com garantias de que a guerra não será reacendida. Vemos que os Estados Unidos estão totalmente focados na questão do Irã, e seria errado simplesmente esperar até que a guerra na Europa volte ao centro da atenção. Nossa, o que o Zelensky está falando aqui? Se você está esperando que o Trump vá negociar alguma coisa para você, talvez você espere demais e a gente vai continuar te massacrando. É isso que o Zelensky disse aqui, tá, pessoal? A Ucrânia propõe acabar com esta guerra por meio do engajamento direto entre nós e você. Estou propondo uma reunião. Todos ouviram seus representantes sorrindo, dizendo que eu supostamente poderia ir a Moscou. Mas depois desses 26 anos, não há nada para um líder ucraniano fazer em sua capital, assim como não há nada para um líder russo fazer em Kiev. Existem países que tradicionalmente recebem líderes para resolver questões de guerra e paz. Suíça, Turquia, os países do mundo árabe, muitos são capazes e dispostos a sediar tal encontro. Agradecer aqui, tá, pessoal? O pessoal que chegou, tá aqui agora, muita gente não conhece sobre a Transnistria, tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, rapidamente, então. Vou fazer um resumo bem rápido. A Érica M. Takata diz que só conheceu o PH Vox esse ano, então seja bem-vinda, né? A nossa baronesa de Limeira aqui, a Daniele Milk, ela disse: eita, quanta gente nova aqui. Pois é, olha, a Dani tá aqui desde que tudo era mato, viu? Não é à toa que ela tem até títulos imperiais aqui do Sacro Império do PH Vox. Existem países que tradicionalmente, aqui, já li essa parte, né? Próximo. São os líderes que resolvem as questões-chave. Isso sempre foi assim, sempre será. Proponho marcar uma data clara para tal reunião. Ouvimos que foi prometido a vocês no Alasca a resolução de certas questões relacionadas à Ucrânia e à Europa. Mas você pode ver por si mesmo que as questões ucranianas e europeias não são decididas não são decididas em Anchorage. Rapaz, que paulada esse trecho. Ou seja, você achou que poderia decidir as questões da Europa e da Ucrânia sem os ucranianos e os europeus? Não. Não serão decididos sem nós. Rapaz, essa carta aqui tá uma coisa. Que tempo para estarmos vivos, senhores, lendo isso daqui.
Nossa, eu tenho que guardar essa carta aqui, imprimir, porque isso aqui eu vou usar no futuro ainda em livro, alguma coisa. Isso aqui é um documento histórico, gente. Como o discurso do Putin no dia da invasão, enquanto o Conselho de Segurança da ONU estava reunido e o Putin discursando, também é um documento histórico, tá? Só para deixar claro. Outros participantes concordados poderiam se juntar ao caminho bilateral que será estabelecido entre nós. Como a guerra está acontecendo na Europa e como a Ucrânia precisa de garantias de segurança, enquanto você também busca garantias de segurança para si mesmo, seria lógico envolver aqueles que realmente podem servir como fiadores. Acreditamos que a Europa deve fazer parte desse processo, aqueles que realmente têm capacidade para influenciar a situação. Também acreditamos que os Estados Unidos devem fazer parte do processo. É isso que pode ajudar a moldar uma nova arquitetura de segurança para a nossa região. Já vivenciamos muitos acordos com a Rússia, incluindo os acordos de Minsk, que acabaram fracassando. Por isso, devemos primeiro encontrar respostas diretas entre nós para as perguntas que permanecem e não nos esconder de questões difíceis atrás de fórmulas, grupos de trabalhos técnicos ou tempo interminável perdido na diplomacia do ônibus espacial. Sua guerra separou permanentemente a Ucrânia e a Rússia. A linha de frente hoje é a linha de onde a diplomacia deve começar. A Ucrânia está pronta para um cessar-fogo durante as negociações. Isso é prática comum, e os acontecimentos atuais envolvendo o Irã só reforçam esse ponto. Tentar estabelecer um silêncio real é a melhor forma de começar a conversar um com o outro. Acreditamos que não seria apenas uma tentativa, mas um verdadeiro cessar-fogo, se é isso que você quer. Você sabe que os Estados Unidos têm a capacidade de monitorar um cessar-fogo ao longo da linha onde as hostilidades terminam. A Ucrânia está pronta para uma troca total de prisioneiros de guerra. E isso pode se tornar um bom prólogo para o fim da guerra. Medidas sérias devem ser tomadas para devolver civis e crianças que foram levados durante a guerra. A gente nunca pode esquecer isso, né? Do sequestro e russificação dos jovens ucranianos sequestrados à força para dentro do território russo, né? Barbarismo, isso é barbarismo. Precisamos determinar que tipo de futuro espera as gerações de ucranianos e russos que virão depois de nós. Se você não chegar pessoalmente à conclusão de que é a hora de acabar com essa guerra, a Ucrânia continuará lutando por sua existência. Temos aqueles que nos apoiam, mas você também terá que lutar muito mais pela sua própria existência, não a da Rússia, mas a sua. E isso não é uma ameaça minha nem da Ucrânia. É um fato da história russa que você conhece bem. Quando a Rússia se cansa, a mudança acontece. Podemos trabalhar para alcançar essa fadiga. Você pode parar a sua guerra. Memória eterna para todos aqueles cujas vidas foram tiradas por essa guerra. Slava, Ucrânia. Rapaz! Rapaz! Rapaz, que carta. Gente, olha, o programa tá quase uma hora. Eu adoraria continuar para a gente só decupar essa carta. Mas que carta foi essa? E vamos lá, porque nós tivemos então, né, a resposta do tio Vlad, né? E o senhor Vladimir Putin, ele disse que não vê sentido em reunião com Zelensky no momento. Então, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje, sexta-feira, que não vê no momento sentido de uma possível reunião com o presidente da Ucrânia, Zelensky. A declaração foi feita após o líder ucraniano ter publicado uma carta aberta propondo um encontro para chegar a um acordo sobre o fim da guerra. Não, mas a carta não foi só para isso, né? Foi para esfregar a cara do Putin no asfalto quente, né? Vamos combinar. O chefe do Kremlin disse que a carta de Zelensky era grosseira em alguns trechos e não parecia uma oferta sincera para a conversa. Ah, vá, Putin. Ah, vá. Não me diga que você também percebeu que a carta era grosseira em vários. Meu Deus, obrigado por avisar, Putin.
Aspas, disse aqui Vladimir Putin. Essa carta contém algumas observações bastante grosseiras. Seria uma forma de criar as condições para um encontro presencial, uma forma de evitar esse encontro? Acho que foi a segunda opção, disse Putin. Questionado no palco do Fórum Econômico Anual da Rússia, em São Petersburgo, que a Ucrânia mandou uns drones para falar assim: oi, sumidos, lembre-se que a gente chega aqui, viu? Beijo de luz. Putin manteve sua postura intransigente em relação à guerra e afirmou que suas tropas avançam no campo de batalha diariamente. Mas ele também disse que as propostas de paz do presidente dos Estados Unidos poderiam pôr fim ao combate, se a Ucrânia estivesse disposta a fazer discussões. Ambos os lados acusam o outro de recusar a chegar a um acordo. Pois é. E aí, pessoal, nós tivemos aqui, eu quero colocar para vocês a resposta de Volodymyr Zelensky. Eu vou pegar o trecho mais curto, tá? Mas ele respondeu na sua própria rede social, tá? O Volodymyr Zelensky, ele respondeu aqui aqui, deixa eu me pegar, pessoal, só um segundinho, por favor, preparar a tela aqui. Só um segundo. Deixa eu só tirar o som do Zelensky, porque ele está falando em ucraniano, tá? Então, tá aqui a resposta do Zelensky. Então tá aqui, ó. Ele escreveu o seguinte, junto da postagem desse vídeo. Infelizmente, o lado russo mais uma vez escolhe a guerra. Todos ouviram a resposta de hoje. Resposta fraca. Ele simplesmente não quer acabar com a guerra. Acho que muitos em todo o mundo ficaram decepcionados com essa resposta. Ele não quer mudar nada e não quer admitir que esta guerra agrada apenas ele e aqueles que estão lucrando com ele. Todos eles estavam sorrindo muito hoje. Isso significa que a Rússia deve ter menos dinheiro e deve haver mais pressão sobre a Rússia. Agradeço a todos que estão nos ajudando. Agradeço a todos que estão do lado da Ucrânia e querem a paz real, tá? Disse aí Volodymyr Zelensky na postagem que acompanha este vídeo que os senhores estavam vendo na tela, tá? Olha, pesado, hein, meus caros? Pesado. Que carta, hein? Que carta. Preciso conversar com o senhor Sepúlveda sobre essa carta, inclusive. Hoje ainda, de preferência. Tá certo?